Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Porta Estreita. Eu quero ler um texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Eu vou ler dos versículos 22 ao 27. Está escrito assim: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Amados, essa é uma mensagem que Jesus estava dando ali para o povo de Israel. Nós podemos aplicar essa mensagem dada como uma explicação de Jesus a respeito da salvação de Israel, tanto que quando nós lemos os versículos posteriores ali, o 31, 32, 33, 34, enfim, nós podemos ver que uma explicação de Jesus, né, que Jesus não abandonou Israel, as suas promessas em relação à nação de Israel, em relação à cidade de Jerusalém. Mas o que eu quero trazer aqui para nós, para a aplicação da nossa vida hoje é esse conceito, né? Eu acho interessante porque alguém chega para Jesus e pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? E aí a resposta de Jesus não foi sim ou não. A resposta de Jesus foi: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Por quê? Porque eu digo que muitos vão tentar e não vão conseguir. É esse conceito que eu quero trazer para nós hoje. Amados, a porta da salvação é estreita, por quê? Porque a porta é Jesus. Ele mesmo declara isso no Evangelho de João: Eu sou a porta das ovelhas. Quem passa por mim encontra substância, encontra alimento, encontra vida. Então, Jesus é a porta, por isso que a porta é estreita. E Jesus também é o que? O caminho. Por isso que o caminho também é estreito. E aí ele diz que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Por que que ele faz essa declaração? O que que nós podemos entender aqui nesse conceito amplo de por que que muitas pessoas vão tentar acessar a salvação e não vão conseguir? Amados, porque a porta, como eu já disse, é Cristo Jesus. E a nossa salvação só é encontrada nele. E isso implica o quê? Uma confiança total, completa, de que Cristo é o meio pelo qual nós somos redimidos, salvos, restaurados. E lá em Colossenses, no capítulo 2, fala assim: assim como vocês creram em Cristo Jesus, acessaram a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e firmados na fé. Ou seja, o nosso modelo de vida precisa ser sempre pela fé, andando pelo caminho estreito. Nós acessamos através da porta estreita, que é Cristo Jesus, e precisamos continuar caminhando nesse caminho que é estreito. E aí Jesus disse assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. O mesmo conceito nós encontramos em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz: o descanso que tanto o povo procura não é o descanso do sétimo dia, simplesmente. Não é o descanso
que foi prometido lá em Josué. Não, o verdadeiro descanso é a salvação por meio de Cristo Jesus. Portanto, esforcem-se para entrar naquele descanso. O verdadeiro descanso, que é Cristo Jesus, que é a nossa completa salvação e redenção em Cristo Jesus. Por que será que Jesus escreveu esforcem-se? O escritor aos Hebreus escreveu esforcem-se como se fosse algo que nós pudéssemos fazer na nossa força? É por isso que eles falaram esforcem-se? Não, amados, não é porque é na força do nosso braço, mas é porque o esforço que nós precisamos fazer para nos manter em fé na suficiência de Cristo Jesus, para acessar a porta estreita que é Cristo e para continuar a viver nele, nesse caminho estreito, o esforço é de uma vida de abnegação, ou seja, uma vida de completa renúncia de si mesmo para viver a vida de Cristo por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus. Amados, nós temos vivido os últimos tempos. A Bíblia já nos alerta que os últimos tempos seriam tempos terríveis e difíceis de serem vividos. Por quê? Porque existiria uma multiplicação do engano e porque as pessoas seriam extremamente egoístas, ou seja, elas viveriam para si, elas amariam a si mesmas mais do que amam a Deus. É uma egolatria, que é a idolatria do ego. É por isso que Jesus fala: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Quando nós estudamos essa mensagem que foi dada para o povo de Israel, Jesus estava ali declarando essa mensagem para os israelitas, eles tinham essa característica de se acharem melhores do que os outros, porque eles eram o povo escolhido. E aí, quando veio Jesus, eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias, que Jesus era o meio pelo qual eles seriam salvos. Eles colocaram a força deles, a justiça própria, o ego acima do próprio Deus. Por isso que Jesus olhou para eles e disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ou seja, abram mão do ego de vocês para que vocês possam de fato viver a salvação que Deus proveu para vocês. Amados, e hoje nós estamos vivendo um tempo exatamente assim, e a Bíblia declara que os últimos tempos, eles são os tempos mais terríveis que a terra já viveu. Por quê? Porque tem muito engano e tem muita egolatria. As pessoas estão se auto-adorando. É o que nós temos visto, amados. E isso, infelizmente, tem invadido o meio da igreja. Quantos e quantos que se dizem cristãos, mas que eles amam mais a si mesmos, as suas decisões, os seus planos, os seus projetos, o seu dinheiro, a sua capacidade, eles amam muito mais isso do que a Deus, do que a vontade de Deus. Eles não conseguem se sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Porque estão com o ego, estão adorando o próprio ego. Amados, nós temos visto isso e nós precisamos o quê? Ser diligentes e nos cuidar na nossa caminhada. A mensagem para nós é para que nós tomemos como alerta para cuidarmos do nosso coração e da nossa vida na nossa caminhada cristã, para que nós permaneçamos firmes no caminho que é estreito. Amados, o caminho largo, como está lá em Mateus 7, conduz para a perdição e são muitos que se encontram com esse caminho. Por quê? Porque é um caminho natural, é um caminho que para ser vivido naturalmente é muito mais fácil do que o caminho estreito de Deus. E nós precisamos entender isso na aplicação prática da nossa vida. Quantas coisas acontecem na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos,
não compreendemos, puxa, por que que não está acontecendo do jeito que eu planejei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sonhei? Porque é Deus nos arrancando do caminho largo e nos colocando de novo, nos trazendo para o caminho estreito, porque muitas vezes os nossos planos são compatíveis com o caminho largo. Meu Deus, como assim? É verdade, amados. Quantas vezes os nossos planos, ao invés de estarem alinhados com a porta estreita, com o caminho estreito da salvação, eles estão alinhados com o caminho largo que conduz à perdição. E Deus é um Deus zeloso, Ele vê o todo. Muitas vezes, porque nós não conseguimos ver o todo, nós achamos, puxa, isso está acontecendo comigo, por que está acontecendo comigo? Por que essa porta se fechou? Por que eu recebi esse não do Senhor? Porque Deus sabia que se Ele desse sim, ou se Ele mantivesse aquela porta aberta, naquela circunstância, naquele momento, aquilo nos levaria para o caminho largo, para o caminho da perdição. Então Deus vem e fecha a porta, Deus vem e diz não para nós. Para quê? Para que nós nos mantenhamos no caminho estreito. Nós atravessamos a porta estreita e precisamos continuar no caminho da porta estreita. Amados, a salvação é uma vida de abrir mão da nossa própria vida para viver a vida de Deus, para viver por meio de Cristo Jesus. As pessoas parecem que não têm mais pregado isso, e as pessoas vivem um evangelho que é para autossatisfação. O evangelho não é isso, não. O evangelho é viver para Deus. Ah, Catiane, então eu tenho que ser infeliz? Não, nunca. Deus, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. Ou seja, traz alegria, traz satisfação, porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Mas, amados, nosso coração, muitas vezes, nossa mente está tão entranhado nesse mundo aqui, no estilo de vida desse mundo aqui, na forma de alegria desse mundo aqui. Eu mencionei um pouquinho ontem, a forma de alegria desse mundo aqui está muito enraizado em duas coisas: imoralidade sexual e ganância. O que faz as pessoas felizes é isso, é dinheiro, na linguagem bem curta e grossa, que os irmãos me perdoem, mas o que faz as pessoas felizes no mundo é dinheiro e sexo. Isso não é o reino de Deus, amados. E muitas vezes os nossos planos estão alinhados com esse caminho aí da perdição. Os nossos planos estão ali, que a nossa alegria, a nossa felicidade ou está no dinheiro ou está na imoralidade. E aí o que Deus faz? Por Ele nos amar, por Ele ser zeloso conosco, com os seus filhos, com aqueles que já entraram pela porta estreita e agora precisam continuar a viver pela porta estreita. O que o Senhor faz? O Senhor fecha algumas coisas, o Senhor fecha algumas portas, alguns caminhos, algumas entradas, para que a gente permaneça firme no caminho estreito. Porque Deus é um Deus zeloso. Amados, que eu e você entendamos isso, misericórdia, chegarmos no grande dia e o Senhor falar assim: afaste-se de mim, eu não conheço vocês, todos vocês que praticam o mal. Amados, Deus, Ele quer nos alinhar plenamente para que nós vivamos plenamente o caminho estreito. Isso exige esforço de nós, em qual sentido? Não em confiarmos em nós mesmos. O esforço é exatamente abandonar a confiança em si mesmo, abandonar a confiança no dinheiro, abandonar a confiança na justiça própria, na capacidade própria, é abandonar a confiança que a sabedoria desse mundo vai nos levar a uma vida vitoriosa. Não! É Cristo que tem uma vida extraordinária para cada filho seu. Jesus Cristo tem vida e vida abundante, mas para que nós vivamos essa vida, nós precisamos passar pelo alinhamento do Senhor, precisamos atravessar a porta estreita, precisamos caminhar pelo caminho estreito. E isso exige renúncia, isso exige abnegação, isso exige o abandono do estilo de vida
das trevas, o estilo de vida da carne que já ficou para trás. E nós precisamos nos alinhar com o estilo de vida de Deus. E isso dói, amados. Quando Deus começa a trabalhar em nós, para que nós caminhemos firmemente no caminho estreito, quando nós queremos viver assim. Porque Deus só age assim quando nós abrimos o nosso coração. E quando nós nos alinhamos com Deus, nos esforçando para caminhar nesse caminho estreito, o que é esse esforçar? É dizer, Senhor, eu abro mão da minha própria vida, pode trabalhar em mim, pode fazer o que for preciso. Amados, quando nós fazemos isso, dói sim, por quê? Porque Deus começa a arrancar todas aquelas coisas nas quais nós nos apoiamos, que não seja Deus, que não seja Cristo, que não seja a sua verdade, que não seja a sua palavra. Muitas vezes nós nos apoiamos em muitas coisas e usamos essas coisas como muleta. E o Senhor precisa vir e precisa arrancar de nós toda a soberba, arrancar de nós todo o medo, arrancar de nós toda a necessidade de aprovação humana, arrancar de nós. O Senhor deseja arrancar todas essas coisas, para que a gente possa de fato viver os bons planos que o Senhor tem para nós. É por isso, é esse conceito que eu queria trazer sobre o esforçar para entrar pela porta estreita e para permanecer na porta estreita, no caminho estreito. Amados, é uma vida de completa rendição a Deus. E normalmente, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, enquanto nós estamos nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, muitas e muitas vezes acontecem coisas na nossa vida de forma natural, visível, que nós não entendemos e se torna um motivo, muitas vezes, de chacota para os outros, porque os outros não sabem o que Deus está fazendo dentro de nós. O que o Senhor está operando dentro de nós, para quê? Para que nós permaneçamos no caminho estreito. Eles não sabem o que Deus está fazendo, mas nós sabemos. E aí nós precisamos levantar a nossa cabeça e permanecermos firmes no Senhor, independente do que as pessoas estão falando, se estão rindo de nós, se estão falando das nossas decisões, de como nós conduzimos a nossa vida, se estão nos chamando de tolos, se estão nos chamando do que for, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus e viver tudo que Ele tem para nós. Amados, que eu e você, nós possamos de fato nos esforçar para permanecer andando no caminho estreito, permanecer firmes no Senhor Jesus. Tudo o que está em Cristo é nosso por meio da fé. Agora, o que não está em Cristo, nós precisamos abrir mão. E às vezes essas coisas estão escondidas dentro do nosso coração. Às vezes essas coisas precisam vir à tona dentro do nosso coração. E quando Jesus disse que muitos tentariam entrar pela porta estreita e não conseguiriam, é exatamente porque muitos, eles querem a salvação que há em Cristo Jesus, mas eles não querem Cristo Jesus. Então não tem como. Amados, se nós queremos de fato viver a salvação que há em Cristo Jesus, nós precisamos desejar Cristo Jesus, a plenitude dele, do que ele é, da vida que ele tem para nós. Que eu e você possamos compreender isso, possamos aplicar na nossa vida. Sabe, que nós possamos deixar o Espírito Santo vir e sondar e esquadrinhar o nosso coração, porque muitas vezes são coisas que estão enraizadas, ganância, necessidade de aprovação, medo, vergonha, coisas que precisam ir embora, coisas que precisam ser deixadas de lado, ainda que doa, ainda que machuque, nós precisamos abrir mão disso para quê? Para viver plenamente a vida de Cristo Jesus, a vida do caminho estreito. A porta larga que conduz à perdição está aí. Muitos entram por ela e passeiam por ela e vivem através dessa porta larga que conduz à perdição. Por quê? Porque essa porta larga não exige abnegação, não exige renúncia. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho continua o mesmo, amados.
A vida de fé continua a mesma lá da igreja primitiva. Precisamos negar a nós mesmos, abrir mão de nós, daquelas coisas, daquelas impurezas que estão entranhadas em nós e que tentam governar a nossa vida, aquelas fortalezas que tentam governar e reinar sobre nós, ganância, medo, avareza, idolatria, né? Porque ganância é idolatria, essa egolatria, essa coisa do ego, do eu, né? Essa necessidade de aprovação, eu preciso provar para as pessoas que eu consigo, que eu vou, que eu posso, sabe? Essas coisas precisam ir embora, isso é negar a si mesmo, é deixar essas coisas ir embora e levar uma vida livre, livre de todas essas amarras, de todas essas impurezas e caminhar de fato no caminho estreito que nos conduz à vida eterna, à vida abundante. Essa é a vida que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Que eu e você tomemos como decisão viver para a glória de Deus. Viver todos os dias da nossa vida para a glória de Deus. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Por quê? Porque não vão abrir mão da sua própria vida, vão tentar seguir a Jesus carregando o fardo da própria vida. É impossível. Nós só conseguimos seguir a Jesus abandonando a nossa própria vida e vivendo por meio de Cristo e para Cristo, deixando Ele realizar a obra dele em nós. Ah, amados, esse caminhar é um caminhar de renúncia, sim. É um caminhar de abrir mão de muitas estruturas mentais que nós estávamos acostumados, que nós estávamos amoldados, e nós vamos precisar simplesmente abrir mão. Esse é o esforço que eu e você precisamos fazer. Do mesmo jeito que está escrito lá em Hebreus, esforcem-se para entrar naquele descanso. Esse é o esforço, é abrir mão do nosso ego, de todas aquelas coisas que não são compatíveis com Cristo e que insistem em governar a nossa vida. Que eu e você possamos abrir mão disso tudo e viver no caminho estreito da salvação. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação, pelo teu ensino. Senhor, nos ajuda a compreender o conceito mesmo dessa vida contigo, um conceito de renúncia da própria vida, abrir mão do eu para viver por meio de ti, da tua vontade, da tua vida. Ah, Senhor, nós queremos viver em todas as coisas para a sua glória. Nós queremos entrar e passar pela porta estreita, nós queremos caminhar pelo caminho estreito. Ah, Senhor, nós queremos viver de fato por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós abrimos mão de todo egoísmo, de toda egolatria, de toda ganância, de toda avareza, de todo medo, de toda necessidade de aprovação. Nós abrimos mão de tudo isso, Pai, de toda inveja, de todo rancor, de toda amargura. Nós abrimos mão dos nossos próprios projetos carnais, terrenos, naturais, abrimos mão dos conceitos que nós temos a respeito de vida, de relacionamento, de prosperidade, que não estão de acordo com com a sua palavra, com o seu reino. Nós abrimos mão de tudo isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver de fato, pela fé na suficiência de Cristo Jesus, nos rendendo, nos humilhando debaixo da sua poderosa mão. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Nós abrimos mão de nós mesmos para viver por meio de ti e para ti, Senhor. Nós sabemos que a nossa fonte de alegria, de satisfação encontra-se no Senhor. Tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem de ti é bom. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender isso. Pai, nos ajuda a nos dar sabedoria e discernimento para compreender aqueles momentos da nossa vida que nós achamos que estamos indo pelo caminho certo, mas estamos nos perdendo
no ego, estamos nos perdendo em coisas que não têm valor. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, não nos deixe enganados. Nós queremos abrir mão de todas essas coisas e queremos viver de fato a vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver de fato uma vida que louva ao Senhor em cada área, em cada aspecto. Ah, Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós queremos ver como o Senhor vê, nós queremos discernir como o Senhor discerne todas as coisas. Ah, Senhor, nos ajuda a viver para a tua glória. Nós não queremos ficar agarrados às coisas terrenas, às coisas materiais, à sabedoria desse mundo aqui, não. Nós abrimos mão, nós soltamos tudo isso. Queremos nos agarrar a Ti, a uma vida pura, simples, a uma vida genuína, de fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós queremos a vida em que somos guiados, instruídos, ensinados por Ti, por meio do Teu Espírito, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver de uma forma diferente do que nós temos visto ao nosso redor. Nós queremos de fato caminhar contigo. Queremos de fato nos esforçar, não confiando em nós mesmos, mas entender que o nosso esforço é a nossa rendição e nós nos rendemos plenamente ao Senhor. Esquadrinha o nosso coração, vem e traz à tona as impurezas para que elas possam ser liberadas e deixadas para trás, ir embora tudo isso, Pai. Ah, Senhor, nos molda, nos alinha, trabalha em nós, Pai, para que de fato nós vivamos caminhando no caminho estreito da salvação, que nós permaneçamos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, firmes na rocha genuína. Ah, Senhor, nos ajuda. Nós queremos esse modelo de vida, uma vida inabalável, uma vida que está firmada no Senhor, que não se apega às coisas desse mundo aqui, mas que se agarra ao Senhor, à sua verdade, à sua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.